Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Prazer imenso em estar aqui novamente com vocês. De fato, tentando começar um ano novo, um ano diferente, um ano onde a gente vai ter perspectivas fantásticas de melhoria, de saúde. E com isso eu já aproveito para desejar a todos vocês que estão nos assistindo agora um ano fantástico de prosperidade, saúde e realizações. E que fiquem os aprendizados do ano passado, né? E que continuemos todos nos cuidando, que isso é o que traz mais efeito e mais resultado hoje em dia. Bom, estamos hoje aqui com o Carlos Faria, um consultor de segurança empresarial e gestão de riscos, com 34 anos de experiência, ou seja, muito conhecimento acumulado, muitas experiências junto aos seus clientes e formação, leitura, estudos. E o Carlos se dispôs hoje a vir aqui conosco compartilhar seu vasto conhecimento. Carlos, muito obrigado pela sua participação hoje aqui conosco. E, como é de costume, vamos começar com o primeiro bloco Risco em Evidência, onde a gente já de cara convida o participante desse programa a compartilhar uma das suas principais experiências no que diz sentido, no sentido de crise, risco que você passou ao longo da tua carreira, claro, com foco em como é que você corrigiu essa rota, não é? Que aprendizado, que lições você trouxe para a tua carreira? Obrigado, Carlos. Obrigado, Tássio, pelo convite. Estou muito feliz de estar por aqui. Desejo todo sucesso para você no seu programa. E, bom, vamos falar daquilo que é a nossa paixão, né? Como o pessoal brinca, é a nossa cachaça, né? Que é gestão de riscos, tá? Então, agradecer também a nossa audiência, os amigos aí, os colegas que estão nos assistindo, né? E vamos entrar direto no assunto, que o nosso tempo parece grande, mas é curto, né? Bom, eu quero citar aqui um case, né, que eu acho que é bastante relevante para o nosso tema de hoje. Houve um período em que eu atuei como gestor de riscos num hospital, num grande hospital particular aqui de São Paulo, né? Uhum. Muitos conhecem o Hospital 9 de Julho, e eu já vinha de uma atuação intensa, né, na área da saúde desde 98, quando eu ingressei, né, no Hospital Israelita Albert Einstein como chefe de segurança, depois gerente de segurança. Então, eu já vinha numa atuação. Eu fiquei até 2001, aproximadamente, no Einstein, e depois saí para a consultoria. Na verdade, em 2001, eu comecei a atuar como consultor, né, profissionalmente. Uhum. E em 2005 surgiu então o convite para atuar no Hospital 9 de Julho. Muito bem. Eu cheguei no hospital para ajudar a reestruturar a área de segurança e surge, né, um desafio, né, falando de risco, né, surge um desafio Uhum. bastante positivo por parte do hospital, que era candidato a uma certificação, a um processo de acreditação da ONA, né, a Organização Nacional de Acreditação, uma entidade brasileira que certifica hospitais, né, por todo o território nacional. E Específico para hospitais, esse. específico para a área da saúde, né? A Na época área da apenas saúde. hospitais, mas hoje abrange clínicas, laboratórios, serviços de saúde de uma maneira geral. Ok. E isso era 2005, né? Então, em 2005, esse desafio, né, de colaborar com o hospital para desenvolver um processo estruturado de gestão de risco. Bom, mas eu não sou médico, eu não tenho formação em enfermagem, minha área de formação é a segurança, né? Mas, o que é interessante, a gente vai falar depois um pouquinho de história, né, da gestão de riscos, é que eu era, naquele momento, o que tinha de mais próximo, né, Da de gestão de risco. conhecimento em relação à gestão de risco. Só Né? lembrando, você está falando de que ano, de que período, mais ou menos? 2005. 2005. A primeira 2005. norma a da ISO foi 2009, então ainda estava longe de sair. Isso, exatamente. Né? A ISO 31000 estava longe, a gente tinha uma norma australiana, né, que foi publicada em 99, eu vou falar depois um pouquinho mais dela. Mas, enfim, aí eu fui chamado pela diretoria e disseram, olha, nós somos candidatos a essa acreditação, eles têm um manual de norma, né, o manual da acreditação, é uma norma, e lá trata, na verdade, né, Uhum. fortemente do tema gestão de risco. É óbvio
que desde muitos anos, décadas, né, os profissionais de saúde lidam com riscos, né? O ambiente hospitalar, inclusive, é um ambiente repleto de riscos, né? E então isso já era da natureza do hospital. Agora, isso não estava estruturado, né, de uma maneira onde um processo de acreditação pudesse evidenciar, né, esse processo mais estruturado e, principalmente, baseado em alguma diretriz, alguma norma. Essa era a grande questão, né? Bom, e aí nós começamos a trabalhar. E aí aconteceu duas coisas muito interessantes, né? A primeira delas foi que aí eu preciso voltar um pouquinho no tempo, né? Em 99, eu trabalhava no Einstein e eu fiz uma viagem a trabalho para a Austrália e Nova Zelândia. O hospital ia adquirir um sistema de controle de acesso e o fabricante desse sistema de controle de acesso ele é neozelandês. E eu e o executivo de TI fomos Só para... um parêntese. Você foi só para o berço das principais normas do mundo, né? Da origem das Exatamente. principais normas. Exatamente. E, curiosamente, não com esse intuito, né? Eu tinha ido para ver tecnologia de controle de acesso, mas em 99, chegando lá, eu tomei conhecimento, né? Estava fervendo essa questão da norma. É uma norma que chama-se ASNZS 4360. É uma norma de gestão de risco. É a primeira norma de gestão de risco estruturada do mundo. Aliás, ela é, de certo modo, a base da 31. Da né? 31. Isso. E, bom, ok, aí tivemos contato com isso. Se você se lembrar, os nossos colegas se lembrarem, em 99, o mundo estava preocupado com um risco chamado bug do milênio. Né? Então, o que era o bug do milênio? Era a mudança do calendário, né, do ano 1999 para o ano 2000, e havia o risco, havia uma preocupação, pelo menos uma percepção de risco, né, de que poderia haver um bug nos sistemas informáticos, né, que não entenderiam a passagem para o ano 2000 e retornariam para o ano 1900. Na verdade, isso não ocorreu, né, felizmente, mas era uma preocupação e um despertar de consciência de riscos globais. Veja só, 99, ok? Hoje nós vivemos uma pandemia, um risco global. Bom, e aí, depois de terminar a viagem a trabalho, enfim, fazer o que eu deveria, eu voltei para o Brasil e, para minha surpresa, uma entidade brasileira estava publicando, né, essa norma traduzida, né, para o nosso idioma, e essa norma, então, foi publicada aqui no Brasil. Né? E aí eu passei a ter acesso na íntegra a essa norma. Isso foi ainda em 99, aí veio a virada do ano, 2000, e aí comecei a estudar, né, essa norma, me despertou interesse, porque nós, né, Tasso, na área de segurança privada, corporativa, né, todos nós viemos da segurança patrimonial, nós sempre falamos muito da palavra risco, né, e, inclusive usávamos o termo análise de risco e tudo mais. Mas diagnóstico de segurança. Isso, exatamente. Mas não tínhamos uma referência normativa, né, para nos ajudar nessa missão. Então, me interessou, me chamou muita atenção naquilo. Bom, e aí a vida seguiu. Eu fiquei no Einstein até 2001. Em 2001, eu constituí a minha consultoria, né? Então, desde então, é do que eu me ocupo, é o meu trabalho. E aí, em 2005, surgiu, então, essa oportunidade de desenvolver esse trabalho no 9 de julho. Bom, eu disse que tinham dois fenômenos, né, que ocorreram que eu acho que vale a pena falar. O primeiro foi, então, a aplicação da norma australiana como referência normativa para estruturar a gestão de risco. Primeiro. Perfeito. Segundo, qual o método de avaliação que eu vou usar? E aí eu só podia usar aquele que eu conhecia, que era o nosso bom e velho método Mosler. Só lembrando aqui o pessoal, para não ter uma confusão, o que você está falando de que método usar, o método para fazer a análise do risco, né? E não a gestão dos riscos, que é um processo que engloba a análise, que é essa etapa. Exatamente. A análise é uma etapa, né? Uma parte do processo de gestão de risco, e tinha que se definir um método, né? E o método que eu conhecia, que eu dominava, era o método Mosler, que chegou no Brasil em 97, eu vou falar já um pouquinho, uma cronologia rápida sobre isso, e de 97 para cá é o que a área de segurança privada, segurança corporativa, utiliza bastante. Né? Então, agora imagine eu levar um método que foi desenvolvido, né, basicamente para segurança corporativa, segurança privada, para profissionais de saúde.
Então, eu tive que dar um verdadeiro curso de Mosler, né? Eu tinha médico, enfermeiro, fisioterapeuta, biomédico, funcionários administrativos, de apoio, e eu coloquei todo mundo para aprender Mosler, né? Porque cada responsável pela sua área tem que participar do processo, né? Mas isso é uma premissa, né? Do processo de gestão de risco, né? E foi muito legal. Bom, ao final, né? Para ser objetivo, o hospital foi acreditado, né? Houve avaliação, houve, né, um processo de auditoria. As áreas mandaram muito bem falando de risco para os auditores, né? Os auditores ficaram bem impressionados com o que eles encontraram. E aí eles fazem a recomendação, na verdade, né, o auditor faz a recomendação para a acreditação, que posteriormente foi concedida pela ONA, enfim, foi uma experiência fantástica, né, para todos nós. E depois, felizmente, né, profissionais da área assistencial também se interessaram pelo tema, se desenvolveram nesse aprendizado. E eu acredito que hoje, praticamente todos os hospitais têm os seus gestores de riscos profissionais da área assistencial, que é o core, né? É o core business do hospital, né? É a assistência, né? A medicina. E, então, foi uma experiência muito bacana que eu gosto sempre de contar quando eu tenho oportunidade. Isso que você acabou de contar ratifica o fato de que a técnica Mosler, né, para analisar riscos, serve para analisar riscos em atividades humanas, diferentes da área de segurança. Ou seja, não é só para a área de segurança. Os 6 critérios são 6 critérios meio que universais. Sim. Ou seja, Mosler lá na época... e se alguém que está nos assistindo aqui, eu já aproveito para fazer esse questionamento. Em 2016 eu publiquei um livro e eu passei 2 anos pesquisando, porque eu queria colocar no livro a referência bibliográfica de onde veio o Mosler. E até hoje ele continua sendo um fantasma. Então eu já aproveito, por favor, se alguém souber de alguma referência bibliográfica, eu lembro que a gente foi pesquisar, Carlos, inclusive na USP, no setor de matemática, tinha os doutores lá que eram, rapaz, os caras eram mágicos com números. E eles também nunca tinham ouvido falar desse tal de Mosler. Então, a gente agradece, né, o Mosler, mas a gente não consegue referenciá-lo, infelizmente. Mas, Carlos, já que a gente está falando aqui desse processo, faz parte, né, do nosso programa falar hoje desse histórico, de onde é que veio a gestão de risco e para onde é que ela está indo, fala um pouquinho para a gente, qual é a origem da gestão de risco, como é que ela chegou na área de segurança de uma maneira geral? Né? Legal. Nos conta um pouco. Bom, Tasto, eu invejo você porque a sua formação, né, sua primeira formação é história. Eu sou fascinado por história, né? E você também, né? Tanto é que você estudou isso. Exato. Então, a história, né, da gestão de riscos na segurança corporativa no Brasil, obviamente ela não tem uma precisão, né? Um rigor, né, acadêmico nessa precisão, mas eu acho que eu vou dar aqui um overview muito bacana para muitos dos nossos colegas talvez não saibam, né, um pouco a respeito disso. Mas eu vou começar antes, eu vou voltar a 367 anos atrás, né? Em 1654, como é que nasceu, né, pelo menos oficialmente, é o que está documentado na história, né, como nasce esse conceito de gestão de riscos que permeia tudo aquilo que a gente faz até hoje, né? Para você ver como era um conceito bastante forte, né? Até pelos nomes que eu vou falar agora aqui, né? Tinha que ser, tá certo? Então, o que acontece? A história diz o seguinte, né? Que nessa época, um nobre, né? Um cavaleiro nobre francês, que era, além de alguém, uma pessoa de muitas posses, também um amante de jogos e de matemática, né? E ele lança um desafio para ninguém menos do que Blaise Pascal, né, o grande matemático, filósofo Pascal, para decifrar um enigma, né? Então, o cavaleiro de Marais, Chevalier de Marais, propõe para o Pascal decifrar um enigma de apostas de jogos, né? Porque ele é um jogador, então ele quer ganhar mais, ele quer ter um diferencial perante seus competidores. Olha só, estou falando uma linguagem... Diferencial, né? Competitivo. Diferencial competitivo. Literalmente. Exatamente. E aí ele põe esse desafio para o Pascal. O Pascal não é bobo nem nada, procura um outro matemático renomado, né, um advogado e matemático, Pierre de Fermat,
e os dois juntos desenvolvem aquilo que até hoje é conhecido como a teoria das probabilidades. Né? Por que eu acho importante contar essa história, né, para os nossos colegas aqui? Porque a teoria das probabilidades ela é o núcleo matemático do conceito de risco. Né? A gente sabe que o risco, né, ele é resultado de uma relação entre probabilidade e impacto, né, e consequência. Então, da onde veio isso? Veio desse desafio, desse enigma, onde os matemáticos desenvolveram, então, essa teoria de probabilidades. Tudo isso que eu estou falando está escrito num livro fantástico, né? Não sei se será a hora que a gente falar do livro, mas eu vou falar, que é o livro Desafio aos Deuses, a fascinante história do risco. Ele foi escrito por Peter Bernstein em 1996. É um livro riquíssimo de histórias, né, de conceitos, e ele relata no livro essa história do nascimento da teoria das probabilidades. Claro que isso está documentado em outras literaturas, né? Mas esse livro é uma delícia de ler, ele é denso, ele é grande, mas eu aprendi muita coisa nele e eu tenho certeza que você tem na sua biblioteca também. Já deu um spoiler Já de deu uma parte spoiler do nosso programa. Depois a gente mostra a capa, então. Vai. Tá bom. Bom, e essa teoria das probabilidades, né, tem uma definição de probabilidade que eu gosto muito, e é a que eu mais gosto, na verdade. Né? Diz o seguinte, que a probabilidade é a tentativa humana de entender a incerteza do universo, de definir o indefinível. Veja que o autor diz que é uma tentativa humana, né? E é algo que a gente, obviamente, né, dificilmente vai alcançar, então a gente busca chegar o mais próximo, né? Não é assim a probabilidade, né? Sim. Mais próximo, né, do evento. Então, eu acho que eu gosto muito dessa definição, ela é de um matemático americano, chamado Dr. Amir Akhzer. Está no livro, muito legal. Tem uma definição de gestão de risco, que eu também gosto muito, aproveito para compartilhar, que é gerenciar riscos é utilizar o futuro em prol do presente, né? Que é diferente daquele conceito de você olhar para trás, verificar o histórico e tentar pensar o futuro com base no que aconteceu. São atividades completamente diferentes. Pode-se utilizar probabilidade baseado no passado, no histórico? Sim, mas a gestão de risco, ela não se apoia único e exclusivamente no passado. Ela visa olhar para frente para hoje tomarmos decisões mais acertadas. Também é fantástico isso. Perfeito, E me conta um pouco, como é que isso entrou na área de segurança, né, no mundo e aqui no Brasil principalmente, Carlos? Vamos lá. Bom, Mosler, né, o método Mosler, ele chega no Brasil em 1997, na primeira turma do curso de alta direção de segurança da Universidade Comídias de Madrid. Então, em Madrid tem uma universidade centenária chamada Comídias, e essa universidade mantém um curso, né, chamado Alta Direção de Segurança, e através de convênios aqui com entidades do Brasil, trouxe essa primeira turma em 97. Então, quem participou dessa primeira turma em 97, onde inclusive quase metade, né, do corpo docente formado por professores espanhóis, esse foi um curso inovador, né? Foram 3 edições aqui no Brasil, onde vieram professores da Espanha. Então, veja só, é muito rico, né, você ouvir um professor que é de uma outra cultura falando de um assunto que é o seu dia a dia, né? Foi fantástico. Então, em 97, chega ao Brasil e aí eu acredito, né, na minha opinião, que esse foi o momento da entrada de gestão de riscos na segurança corporativa brasileira. Até porque os participantes do curso eram todos gestores, né, de muitas empresas brasileiras, inclusive prestadoras de serviço, multinacionais, empresas nacionais de grande porte, foram alunos da primeira turma. Eu fui aluno da segunda turma, né? Em 98 teve uma segunda turma e eu participei junto com outros colegas. Eu fui da terceira, olha quanto tempo depois, 2006, Exato. é que quando veio a terceira turma. Isso. Foi bacana. E, de novo, né, participou grandes profissionais como você, eu me lembro, amigos, né? Então, veja, aí gestão de risco já estava inserida na segurança corporativa. Né?
É claro, nós somos um país continental, um país de muitas nuances, e isso não é a realidade de todos, mas foi o núcleo, né? A inserção, foi a semeadura, né? Uhum. Desse conceito. Bom, então isso foi em 97, ok? Em 99 é publicada a norma australiana de gestão de riscos, como eu disse, tá? Então 2 anos depois. No ano 2000, logo depois do bug do milênio, o professor Roberto Costa, nosso amigo, né? Nosso mestre, ele cria o primeiro curso de gestão de Fez segurança. aniversário ontem. Já aproveitar Aniversário para deixar ontem, exatamente. registrado. Roberto ficou mais jovem ontem. Ele cria, né, o primeiro curso superior de gestão de segurança do Brasil, né, uma parceria com a Universidade de Morumbi. Eu tive o privilégio de ser convidado pelo Roberto a fazer parte do primeiro conselho, né, de desenvolvimento desse curso. Sou muito honrado por isso, essa oportunidade que o Roberto me deu. Então, em 2000 foi lançado esse curso. Tá? Esse curso também foi uma semente, ele prosperou, né? O conceito por todo o Brasil. Nós falávamos agora há pouco, chegou a ter 65 cursos simultâneos pelo Brasil. Tá? Isso. Enfim, um legado que o Roberto deixa para a segurança brasileira. Né? Esses 65 foram, a primeira turma da AMB foi em 2000. Esse 65 foi mais ou menos quase 10 anos depois. Foi de 2008 a 2010, mais ou menos. Tá? E aí depois isso começou a declinar Sim, novamente. sim, houve um declínio, né? Hoje nós temos bem poucos cursos, né? Mas, enfim, vamos seguir a história aqui, que ela é longa, né? Em 2001, o mundo assiste os atentados do 11 de setembro, promovidos pela Al-Qaeda, né? E eu não vou falar muito sobre isso, quase todos nós aqui presentes ou sabemos, ou vivemos essa circunstância, essa situação. Me lembro bem onde eu estava no 11 de setembro. Eu trabalhava numa instituição judaica, né, no Hospital Albert Einstein. Você imagina o nível de preocupação dos diretores quando isso se torna público, né? Havia um receio de ser um evento em cadeia nas principais capitais do planeta. Então, na sequência, imaginou-se que poderia ser Paris, Roma, Londres, São Paulo e assim por diante, né? Enfim, foram alguns dias bem difíceis, né? E isso criou um marco para a gestão de riscos, de segurança, claro, né? Porque mudou o paradigma, né? A gente disse, tudo que a gente sabia até 11 de setembro, a gente tem que deixar de lado e reaprender, né? Uhum. Tamanha magnitude da concretização desse risco, desse atentado, né? Em 2002, no ano seguinte, a instituição ISO, publica o ISO Guide 73, que é um guia um vocabulário para a gestão de riscos, né? Um Que na época dicionário, um praticamente. dicionário, né? Exatamente, né? De termos de gestão de risco, já preparando, né? Semeando ali a terra, o caminho para a ISO 31000, que viria algum tempo depois. Um outro dado interessante também foi que, em 2004, a entidade britânica, na verdade, australiana, neozelandesa, britânica, né, ela publica a revisão da norma australiana em 2004, né, atualiza essa norma, e ela fica ainda mais próxima, né, do lançamento da 31000. E também em 2004, um outro fenômeno, estou tentando encaixar aqui acontecimento de gestão de risco do período, tá? Em Uhum. 2004, entrou em vigor o ISPS Code, né? Que é consequência do 11 de setembro. Né? O ISPS Code, ele é o Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias. Já existiam outros protocolos, mas o ISPS Code ele vem consolidar e ampliar, né, os níveis de proteção, de segurança de portos, enfim, de navios, embarcações e tudo mais, e foi em 2004, e ele é filho, né, do 11 de setembro. Tá? E as normas na cadeia logística também, de uma maneira geral, né? Normas também de CTPAT, segurança na cadeia várias logística. outras TAPA e outras normas de cadeia logística, tudo tentando bloquear eventos como aquele. Porque se percebeu que as fronteiras estavam vulneráveis, né? E as fronteiras de todo tipo, né? Fronteira seca, marítima, aérea, enfim. Uhum. Então, isso ficou muito evidente, tá? E aí todo mundo se moveu de uma maneira mais rápida e mais intensa, né?
Em 2005, eu, pelo menos, tomei conhecimento do primeiro sistema, do primeiro software, né, de gestão de risco. Era o Giro, né, desenvolvido por um colombiano, um chefe de César Duque, César Duque, professor César Duque. um Fui grande aluno dele amigo. também, né? Fantástico ele, um homem, um conhecedor profundo de gestão de riscos, né? Sabe que ele era pugilista, né? Lutava boxe, Ele profissional. não sabia desse Foi detalhe. pugilista profissional, comandante do Corpo de Bombeiros de Bogotá, né? E um grande especialista em risco. Ele aposentou e passou a atuar como consultor de riscos e desenvolveu, pelo menos que eu conheci, o primeiro software, né, de gestão de riscos. Deixa eu lhe contar algo que eu fiquei muito triste. Ah, Há 2 anos atrás, está em 21, 2018. 2018, eu fui a Quito, no Equador, fazer uma palestra lá em um congresso que aconteceu, e o César estava lá. A gente se encontrou, conversei com ele, enfim, foi um encontro muito feliz. E eu falei para ele do software que eu tinha desenvolvido, que ele influenciou muito com o sistema que ele tinha na época, tudo. E aí eu perguntei a ele, César, e aí, quando é que você vai colocar teu software na internet? E aí ele jogou um balde de água fria e disse, Tasto, só me dedico agora a consultoria, aulas e cursos. Já tentei uma vez fazer isso e me deu muita dor de cabeça, eu desisti. O sistema dele era muito complexo, era robusto, talvez até um pouco demais, sim. mas com o tempo isso poderia ficar mais, até com a tecnologia, isso poderia ficar muito mais fácil, mas ele desistiu. E eu sinto o fato, mais cedo ou mais tarde, ele poderá ir e não vai deixar essa contribuição no mercado, né? Ou seja, isso poderia, inclusive, incentivar desenvolvimento de outras ferramentas. Então, César, Duque, deixo aqui o apelo. Ainda dá tempo de você colocar teu software aí na internet. É verdade, é verdade. Eu tenho até hoje o CD-ROM, tenho o manual, eu tenho tudo guardadinho, né? Tem um leitor de CD-ROM aí que eu preservo, né? Porque um dia isso vai acabar. Mas realmente foi um aprendizado muito grande. Claro, o software é fantástico, mas o conhecimento dele, o método que ele Uhum. desenvolveu, foram excelentes, né? Sem E falar do tempo atrás, né? Se você olhar para trás, naquela época, internet incipiente, normas quase não existiam, e ele já tinha conseguido desenvolver até um nível de um software. Não é um software como a gente conhece hoje, era baseado em Excel, com PDF, encapsulado, mas era um sistema e funcionava. funcionava, com certeza. E, bom, então, 2005, né, marca essa questão do primeiro software que eu, pelo menos, conheci. Chegamos em 2009 e a ISO, então, publica a primeira versão, a versão original da ISO 31000. E aí é um marco, né? É um marco porque a ISO é uma instituição global, ela tem, se eu não estou enganado, 180 países são signatários da ISO, e todos esses países participaram do desenvolvimento, né, dessa norma. Então, é uma norma que atinge praticamente 100% do planeta, e ela é amplamente utilizada, né, divulgada e utilizada. Então, 2009, primeira versão. Em 2009 também a ISO IEC lança a 31010, que é uma norma que apresenta, né, oferece vários métodos, né? Eu não estou agora 32 ou 33 métodos nessa primeira versão da 31010. Estou na dúvida desse número, isso é As 33. técnicas para analisar risco, né? Isso, as técnicas de análise de risco. E aí, em 2012, né, a IEC faz a primeira atualização da 31010. Hoje são 42, né, 42 técnicas, né, para a análise de riscos. Em 2018, a ISO publica uma atualização da 31. 31.000, e agora, em 2009, atualizou novamente, aí agora é somente IEC, né, 31.010, está atualizada essa norma. Então, por que eu estou falando dessa sequência, né, de normas? Porque a cada publicação de norma e a cada atualização, naturalmente gera, né, a busca por esses documentos, a produção de cursos, né, para disseminar, para fomentar tudo isso.
E, na minha opinião, a grande sacada da ISO foi que a norma 31.000 não é para fins de certificação. Essa, para mim, quando eu soube, assim, o primeiro curso que eu fui fazer de 31.000, que o professor lá falou, olha, essa norma, ninguém vai ser certificado de 31.000, não é este o propósito da norma, né? Eu fiquei muito feliz, porque é uma norma onde as organizações devem ser voluntárias, né? São voluntárias a aderir à norma, aplicar a norma, e não simplesmente para obter uma certificação e, com isso, fomentar negócio, publicidade, coisa do gênero, né? Eu não estou sendo contra nada disso, mas especificamente para 31.000, eu acho que é diferente, muito diferente, né? Você está lidando Isso, com vida e morte, vamos chamar assim, né? isso que você está falando me remete também a um pouco a nossa sociedade brasileira. Em 2017, se não estou equivocado, a gente tem a primeira entidade pública, por assim dizer, que publica, que assume que as entidades têm que fazer gestão de risco, que foi o TCU. O Tribunal de Contas da União instituiu que as autarquias precisariam fazer uma avaliação de risco e emitir seus relatórios de quais riscos e qual a mitigação desses riscos que elas iriam fazer. E no ano seguinte, a segunda entidade, Banco Central, instituiu que os bancos precisavam fazer gestão de risco, padrão mínimo e que tinha que ter relatório. Isso, naturalmente, vai cascateando dentro das estruturas públicas. Hoje você tem praticamente as principais estruturas públicas do país fazem gestão de risco, tem normas internas de como eles fazem gestão de riscos. E na sociedade, a gente tem um efeito também, em 2015, a gente tem a primeira certificação profissional, que é o quê? Uma busca dos profissionais de mergulhar nessa norma, na 31.000, e eu lembro como se fosse hoje, porque foi na semana do meu aniversário. O meu aniversário é na sexta-feira, não vou dizer qual foi o dia, mas na sexta-feira, nem o ano, na sexta-feira eu passei a semana toda fazendo o curso de formação e na sexta eu fiz a prova. Fui aprovado, primeira turma de certificados C31.000 no Brasil, e isso em 2015. No ano passado, que eu lembro aqui de cabeça, dessa certificação, tem quase 1.000 profissionais certificados no Brasil. Se a gente somar as entidades de segurança e todas as certificações de entidades de segurança do Brasil, elas não chegam nem na metade. Talvez 20%, 30% do volume de profissionais certificados em tão pouco tempo, né, em 5 anos praticamente, nessa norma na ISO 31.000. Ou seja, as entidades estão buscando gestão de risco, os profissionais estão buscando gestão de risco. Isso faz e fará cada vez mais com que a sociedade, de uma maneira geral, enquanto entidades, organizações, enquanto profissionais, se amadureçam, né, na temática de gestão de risco e os riscos sejam melhor gerenciados, causando menos impacto. Aliás, a definição de gestão de risco, né, o objetivo é diminuir as incertezas. Não é bola de cristal, não é encontrar qual é o certo, o que é que vai acontecer amanhã, mas sim diminuir as incertezas, aumentando as chances de atingir os objetivos. Vamos lá, Carlos. Desculpa a interrupção. Não, mas é importante a sua interferência porque é um marco também, né? Quer dizer, a certificação profissional, ela é importantíssima para o que a gente vai seguir aqui falando. E aí, Carlos, eu estou falando de certificação, entidade, profissional, mas agora o que é que o público, o que é que você queria que você demonstrasse para o público? Quais são os ganhos da organização quando ela inclui avaliação de risco na sua base de planejamento estratégico? Uma coisa é fazer a gestão de risco de segurança, e outra coisa é subir esse nível de gestão de risco para o planejamento estratégico. E como que a segurança vai junto nesse processo? Perfeito. Bom, nossos colegas, né, da segurança corporativa, tenho certeza que já entenderam muito bem que é necessário mudar, né, nosso posicionamento, né, até o nosso mapa mental em relação às organizações onde nós atuamos, né? Eu atuo como consultor, é um pouco diferente, já fui gestor por muito tempo, mas os nossos colegas que são gestores já entenderam que eles devem começar, né,
a atuar no campo estratégico das suas organizações. Agora, tem o outro lado, que são os dirigentes das organizações. E aí, o que eu tenho para dizer é muito simples, né? A necessidade de gestão de riscos está presente no planejamento estratégico, ou seja, na base do planejamento estratégico das organizações, é o próprio noticiário, né? Onde diariamente nós encontramos notícias, eventos de riscos, né? de tragédias, de crimes, de fraudes, enfim, de toda sorte de eventos que impactam fortemente as organizações e a sociedade como um todo, né? Deixando, sem dúvida, né, claro, transparente, a necessidade de se pensar gestão de risco, né, na base do planejamento estratégico de qualquer organização. Vamos dar um exemplo aqui, bem objetivo e que deve ser comum a muitos dos que nos assistem, né? Existe uma prática criminosa em cibersegurança, que é o ransomware, né? Essa prática ela começou de maneira até tímida, né, Castro? Afetando algumas organizações mais governamentais, e aí o pessoal da área privada tiveram ali uma impressão falsa de que isso só afetaria, né, órgãos governamentais. E eis que empresas começaram a ser atingidas, né, por esse tipo de crime, e tiveram, sim, muitas delas que desembolsar verdadeiras fortunas, milhões de dólares, né, para reaver parte, né, totalmente, os seus sistemas, né? E a gente, se fizer uma busca aí na internet, né, eu, por exemplo, coloco filtros lá no Google de alguns temas que me interessam, e um deles é fraude, né? Então, o que tem de fraude nas organizações privadas, públicas também, a gente vê mais em evidência a corrupção na área pública, mas nas empresas privadas existe um volume imenso, uma perda enorme por conta de fraudes, né? Então, por si só, né, só essa historicidade toda já é o suficiente para justificar que gestão de risco na segurança corporativa faça parte do planejamento estratégico. Mas não apenas isso, né? Todo planejamento estratégico tem por objetivo buscar melhores resultados, ponto. Não importa a organização, o objetivo é sempre melhoria de resultados, né? Ocorre que toda vez que eu busco o aumento de resultados, eu estou incrementando o risco também na organização, né? Os negócios são assim, para eu oferir melhores resultados, eu tenho que ser mais ousado, e sendo ousado, eu incorro em riscos, tá? Quanto melhor eu avaliar corretamente esses riscos, melhores as minhas chances de atingir esses objetivos. É o que você falou. A gestão de risco, né, se ocupa, né, se propõe a reduzir as incertezas para que a tomada de decisão da organização seja a mais assertiva possível, tá? Então, tem isso. E, para finalizar esse ponto, todas as organizações que têm a sua estrutura, né, requisitos de governança corporativa, elas são responsáveis perante todos os seus stakeholders, né, sobre os seus atos, suas decisões, tudo aquilo que acontece. Então, considerando esse princípio de responsabilidade corporativa, é uma razão mais do que suficiente também para que a gestão de riscos na segurança corporativa esteja presente na base do planejamento estratégico. É um caso prático disso que você está falando. Por exemplo, uma coisa é nós fazermos o planejamento da segurança com base no histórico, né, do que aconteceu no passado. Invadiram a fábrica, sobe o muro, bota a cerca, ou seja, de forma reativa e melhorando e incrementando a segurança. E uma outra forma proativa, baseada em gestão de risco, é chegar junto, ou seja, estar junto do planejamento da empresa para entender, no próximo ano, no próximo período, quantas unidades novas vão ser construídas, implementadas no Brasil? Em quais cidades, em que regiões? Vai ter fábrica, vai ter escritório? Qual o tamanho, qual o layout, qual a estrutura? Onde a empresa está pensando em montar? É nesse local? Ok, vou fazer uma avaliação de risco. Empresa, para implantar a fábrica, o centro de distribuição, o escritório nessa localidade, é necessário essa estrutura de segurança para manter os riscos dentro do padrão aceito pela organização. Ah, é caro demais. Ok, vamos para outro lugar. Ok, está num preço razoável, aceito pela organização. Então, implementa a segurança junto com o projeto daquela nova instalação. Isso é estar pensando junto com a estratégia da empresa.
né? Eu acho que é isso um pouco o resumo do que é o planejamento estratégico de segurança, que é acompanhar o planejamento estratégico da empresa, e o planejamento de segurança baseado em histórico, ele vai estar sempre de forma reativa, reagindo, como o próprio nome está falando, ao que vem acontecendo. Só fazer aqui responder 3 perguntinhas rápidas, Carlos, enquanto você molha o bico. Essas são bem simples, eu vou responder direto. Quando for capciosa, eu deixo para você responder. Obrigado, agradeço, cara. O, o Jason Freitas, obrigado, Jason, pela pergunta, coloca aqui. Como você determina o perfil de risco de um projeto, departamento, equipe ou empresa? Esse é uma quebra de paradigma, tá? Porque no antigo diagnóstico de segurança, na forma antiga de fazer gestão de risco, era o especialista, o profissional da área de segurança quem determinava esse perfil de risco. É quem dizia para a empresa se o risco da empresa era alto, médio ou baixo ou o que seja. Com base na 31.000, a gente entende que, aliás, está descrito que quem define o perfil de risco da organização é a organização. Quem é a organização? Não sei, o presidente, o comitê, um colegiado, mas é a organização quem define o perfil de risco. Qual é o papel do gestor de risco? É abrir a cortina, colocar um holofote e dizer, empresa, seus riscos são esses. E, comparando com o perfil de risco que você me indicou, está mais alto, está em linha ou está mais baixo? Só um minutinho aqui que entrou aqui o participante. Você quer participar também da nossa apresentação? Olha aqui, o participante mais novo da nossa apresentação. Vai para lá, filhão. A outra é consultoria e solução de segurança Cardoso. Só um minutinho aqui. Você ficou aqui, rapaz? Não, lá fora. Vamos lá para fora. Né? Tchau. Você pensa que isso acontece só na CBN? Acontece em todo lugar, aqui também, rapaz. E o MEC, Consultoria e Soluções de Segurança Cardoso, pergunta, prezados, como falamos de um sistema não obrigatório, significa que as pessoas acabam por não executarem a prevenção? Sim e não. Eu diria que ela acontece mais tardiamente, né? Quando é obrigatório, como no caso, por exemplo, segurança do trabalho, tem uma série de regulamentos, é obrigatório fazer, as empresas implementam, tá? Mas na Europa, Espanha, por exemplo, que a gente falou, na Espanha, determinada a estrutura de segurança empresarial, de forma análoga, ela acontece quase como segurança do trabalho no Brasil. Dependendo do tamanho da empresa, da estrutura, tem que ter um executivo de segurança que responde pelos projetos, responde pela segurança da organização. Mas eu diria que o próprio mercado vai se responsabilizar em regular isso. Porque se as empresas incorrerem em riscos que elas não conhecem e quebrarem ou tiverem prejuízos altos, elas vão ver que fazer a gestão de risco é mais barato do que ficar jogando com as cartas. Leandro Santos pergunta, boa noite, novamente aos professores, gostaria de saber a vossa opinião sobre gestão de riscos frente ao cenário da pandemia e com a crise econômica do país. A única resposta que eu tenho para dar, Leandro, primeiro, gestão de risco é para minimizar os efeitos em relação ao futuro. Hoje nós já estamos dentro de uma pandemia, né? A gente tem que fazer gestão de risco para ver os próximos passos. Mas o que deveria ter sido feito, estava até conversando com o Carlos antes da gente entrar, é quando saíram os relatórios de 2, 3 anos atrás, que já apontava uma pandemia para os próximos anos, e que seria uma pandemia global. Algum país se preparou? Do mais, sei lá, ou seja, nenhum país se preparou para isso, né? Então, a gestão de risco ela deve ser feita de forma preventiva, tá bom? Próximo passo, Carlos, agora para você. Quais são os ganhos da organização com a inclusão da auditoria de risco, né? Ou auditoria baseada em risco, como instrumento de gestão do negócio, tá? E depois a gente pode até, se der um tempinho no final, que a gente tem mais 15 minutos aqui de programa,
a gente começa no horário e tenta terminar também dentro do horário para respeitar o nosso público. A gente pode falar, se sobrar um tempinho, das linhas de defesa, né? Tá bom. Vamos lá. Bom, uma das características dos riscos é que os riscos são dinâmicos, né? O risco não é estático, né? Ele é dinâmico, ele pode se modificar a todo tempo. O ganho da auditoria de risco, auditoria baseada em risco, na gestão do negócio, veja que agora nós não estamos mais falando de planejamento estratégico. Agora mundo real, né? O negócio está acontecendo, está fluindo, tá? Então, a gente está falando de um processo de auditoria de risco para um negócio em andamento. Então, considerando essa dinâmica do risco, auditorias periódicas, né, que é outra característica da auditoria, ela tem que ter uma periodicidade, elas são capazes de antecipar ameaças antes que elas se tornem ocorrências, né? E por que isso? Você pega uma companhia, por exemplo, que tem uma capilaridade muito grande, ela está em todo o território nacional, ou está em todo o continente, né, ou está até fora do país. É muito difícil você fazer com que todas as diretrizes, né, aconteçam na ponta, né, aconteçam nessas filiais. E uma maneira, uma estratégia para você fazer com que isso aconteça é exatamente através das auditorias, né? Então, se você tem uma rotina, se você tem um planejamento de auditoria, o momento da auditoria, o analista de risco, o auditor de riscos, ele vai rapidamente perceber, né, ameaças, perceber perigos, vai relatar isso, vai propor melhorias, vai sinalizar que aquela unidade, filial, subsidiária, ela está se desviando, né, das diretrizes de gestão de risco, e tudo isso de maneira antecipada. Você falava na resposta para o colega agora há pouco, que eu estava aqui querendo interferir, né, lembrar do seguinte: gestão de risco é olhar para o futuro. Gestão de risco é olhar para o futuro, né? Utilizar, por exemplo, as referências das normas para criar um processo estruturado que faça frente ao futuro. A gente considera o passado, a historicidade e tudo mais, mas esse histórico foi construído dentro de um outro contexto, um outro momento, né, sobre outras circunstâncias. Ele não é absoluto. Então, o grande ganho da consultoria é nesse sentido, tá? Garantir que as diretrizes de gestão de riscos sejam cumpridas por toda a organização a todo o tempo, né? Perfeito. E agora, olhar um pouco para frente, Carlos. Na tua visão, quais são as principais tendências de gerenciamento de risco na segurança corporativa? A gente viu de onde veio a gestão de risco, suas origens, como ela entrou na área de segurança, entrou no Brasil, como se desenvolveu junto com as faculdades e os cursos. E agora, na tua visão, para onde é que a gente está indo? O que a gente pode esperar nos próximos capítulos? Falar de tendência é um exercício também de avaliação de análise de risco, né? Que é uma tentativa, novamente, né, de prever aquilo que vem. Bom, mas o que a gente já começa a perceber, né, Tasso, é que a cada dia há uma necessidade premente, né, uma necessidade ainda maior de especialistas em gestão de riscos, né? É só você ver o mercado está em busca de profissionais, de analistas, né, de especialistas em gestão de riscos, porque as organizações, principalmente agora, depois da pandemia, né, os impactos econômicos mais severos, segundo os especialistas, vêm agora, né? Esse começo de ano, né? Vem agora no primeiro semestre de 2021, ou seja, quando a pandemia estourou lá em março, os analistas e especialistas em risco tiveram aí quase um ano, né, para se preparar, falamos que gestão de risco é um olhar para o futuro, para as consequências econômicas que estão chegando a partir de agora, né? Então, uma necessidade premente de mais especialistas em gestão de riscos é, no meu modo de ver, uma tendência da área. Emprego massivo de sistemas de avaliação de risco, né? Não dá mais para fazer em Excel. Quer dizer, até dá, mas não é adequado, né? Não é adequado fazer em Excel, principalmente para organizações de um porte médio para grande. Tem que utilizar sistemas, né, softwares, enfim, sistemas para essa finalidade. Como é em tudo, né? As plataformas, né, os sistemas, isso acho que não há nenhuma dúvida, tá? Em todas as áreas, RH, marketing, financeiro,
Porque o software, basicamente, ele reduz a quantidade de homem-hora de trabalho, né? Se você faz no Excel, consome mais tempo de trabalho, o software consome menos tempo. E o que as empresas estão precisando fazer? Enxugar, reduzir estrutura e, ao mesmo tempo, cobrar mais resultado das áreas. Então, como é que você reduz estrutura e aumenta resultado de forma efetiva? Através de automatizações, sejam elas robóticas para a fábrica, sejam elas de software para o caso dos serviços. Isso fica muito claro. Exato. E quais são os principais desafios de gestão de segurança corporativa, aliás, de gestão de risco na área da segurança corporativa? Deixa eu só falar no item anterior, faltou uma tendência, Tá. que é pelo menos eu enxergo dessa maneira. Né? Eu acredito que daqui para frente vai ocorrer aquilo que eu estou chamando de particularização da gestão de riscos na segurança corporativa. Né? Por quê? A norma é uma norma abrangente, né, que atende todos os setores, enfim, todas as indústrias e tudo mais. Agora, cada organização, baseado na norma, vai desenvolver uma maneira bastante particular, né, de estruturar e desenvolver a sua gestão de risco. Né? Vou dar alguns exemplos. Você tem alguns setores da economia, né, que desenvolvem padrões de gestão de riscos setoriais. E isso faz todo sentido, né? Porque tem legislação em comum, outras normas em comum e tal. Só que cada organização que participa desse setor econômico tem a sua identidade, tem o DNA da sua companhia, né? Tem o apetite a risco, que é diferente para cada uma. Né? Claro. Então, é o que eu estou chamando de particularização da gestão de riscos, eu entendo que é... Eu vou dar só um exemplo. Na área da saúde, que é uma área que eu atuei e atuo bastante, foi adotado como método, né, como técnica de avaliação de riscos, o FIMEA. Né? É uma técnica bem conhecida, consta da 31010. Só que foi feita uma particularização para a área da saúde e nasce o HFIMEA, né? O H de healthcare. Isso, de hospital, né? Então, foi uma particularização de uma técnica, de um método, que hoje é bastante aderente na área da saúde, né? Para as avaliações de risco. Então, é isso que eu enxergo como tendência. Eu acho que vai acontecer isso para setor de varejo, para a indústria de base, para a área de entretenimento, né, eventos, por exemplo. Eu acho que vai ter esse movimento. E elas não são excludentes, na verdade, elas são convergentes. Porque o que você está falando de utilização de um software, por exemplo, o software ele não faz o trabalho sozinho. O que o software faz? O software ajuda a reduzir o tempo de trabalho e organizar todas aquelas informações. Né? A própria ISO 31000 fala da estrutura de gerenciamento dos riscos. Então, existem os princípios, a estrutura e o processo. O processo ele é definido dentro da estrutura. A estrutura vai definir como é o processo em si. Tá? E as pessoas e os sistemas, se vai fazer com papel e caneta, com Excel, com software. Então, é dentro dessa estrutura que envolve recursos da organização, financeiros, pessoas, né? É daí que vai surgir o processo que vai seguir amadurecendo ao longo dos próximos ciclos de avaliação de risco dessa empresa. Né? Que às vezes, é bom citar isso aqui, porque às vezes fica a sensação, eu já conversei com algumas pessoas que tinham a sensação de que contratar um software resolveu os problemas de gestão de risco da empresa. Seria como dizer que contratar um software de administração financeira vai resolver os problemas financeiros da empresa, ou de marketing, ou de RH. E, na verdade, ele ajuda a organizar, né? Ele não vai resolver esses problemas sozinho. Ferramenta, né, mano? Ferramenta. Ferramenta, exato. E a pergunta que eu tinha feito anteriormente é a próxima. Quais são os principais desafios, então, agora, de gestão de risco, já dentro da segurança corporativa? Você falou das tendências de gestão de risco e agora os principais desafios. Olhando para a segurança corporativa, eu entendo que o fenômeno mais impactante daqui para frente é esse fenômeno, né, que é chamado de mundo VUCA. Né? Então, esse novo fenômeno, esse novo mundo VUCA, né, que é um acrônimo, né, de um termo em inglês que fala de volatilidade, né,
aliás, volatilidade. 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 Precisa acertar essa palavra aí, né? Volatilidade, incertezas. Quer dizer, não há nada mais dentro do que a gente está falando de riscos do que a incerteza, né? Complexidade dos processos. Olha como o mundo está complexo, né? As coisas não são mais tão simples, né? Tão óbvias, né? A variedade de possibilidades é infinita. Então, é muito complexo, né? Tudo. E a ambiguidade também, né? Há uma ambiguidade bastante grande no mundo hoje. E isso que é chamado de mundo VUCA, eu entendo que é um grande desafio, porque, veja só, a gente falava aqui no início que nós todos que temos origem na segurança privada, patrimonial, alguns de segurança pública, como é meu caso também, e se tornou a segurança empresarial e corporativa, nós precisamos remodelar a nossa mentalidade para essa realidade, né? As empresas estão olhando e falando e tentando se adequar a esse mundo VUCA. A segurança corporativa não pode ficar apartada do processo, ela é parte integrante. Nós falamos que ela é parte integrante lá do planejamento estratégico, né? Então, eu vejo que é um desafio grande. E aí eu já emendo na reinvenção do profissional de segurança corporativa, né? Então, e essa reinvenção, ela passa por um desafio dentro do desafio, tá? Que é o seguinte: eu estou vendo, você também, nós todos estamos vendo, que a cada dia surgem mais gestores de segurança corporativa sem um histórico operacional em segurança pública ou privada. Isso não torna o profissional pior, melhor, não é nada disso, eu não estou falando, eu não estou fazendo comparações aqui. Eu estou dizendo que é uma tendência e um desafio, né? O surgimento de grandes profissionais, grandes mentes pensando risco e segurança, sem ter esse histórico operacional, né? Isso faz com que nós, que viemos dessa old school, né, dessa velha escola, a nos reprogramarmos, né, para participar de tudo isso, e não ficarmos apartados. Então, eu vejo isso como um grande desafio. Tá certo? Vemos profissionais da área de facility, de TI, de RH, engenharia, todos mandando muito bem, né? Isso que você está... A primeira parte, inclusive, que você falou, queria fazer um ponto de atenção, a velocidade e a volatilidade com que o mundo se movimenta, né? Isso me faz lembrar de algumas empresas que já me perguntaram: quantas avaliações de risco eu preciso fazer por ano, né? E eu respondo diferente, eu digo: olha, a avaliação de risco que você acaba de fazer, ela amanhã vai estar desatualizada. Então, você define quanto tempo de desatualização a sua empresa permite que a sua avaliação de risco esteja. Você quer dizer que eu preciso fazer diariamente a avaliação de risco? Isso não, eu não tenho o que dizer, né? Quem tem que dizer isso é a sua organização. Agora, quais são os próximos passos? Os próximos passos você faz só uma hoje, se planeje para fazer 2 no ano que vem. No outro ano, se você já fez 2, se planeje para fazer 3, né? Eu tenho clientes que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, faziam uma avaliação de risco por ano e agora está fazendo 12 avaliações de risco por ano. Mas é muito caro. Não, ele mantém a mesma estrutura, as mesmas não as mesmas pessoas, mas as mesmas posições. Inclusive, aumentou a quantidade de sites, a quantidade de fábrica, escritório, CD, ou seja, ampliou, manteve as mesmas pessoas e aumentou consideravelmente a quantidade de análise de riscos. Então, em vez de ter uma foto por ano, tem um filminho com 12 frames por ano. Já é muito mais efetivo, né? Isso vai de encontro a isso que você falou do mundo VUCA. E a parte da evolução dos profissionais, além desses que você citou, uma convergência que começou a acontecer 10 anos atrás e agora ela está muito forte, é a convergência da segurança física e da segurança cibernética, que na verdade são 2 lados da mesma moeda, né? A gente está falando aqui por que meio? Um meio cibernético. E do outro lado da tela existem quem? Pessoas, né? Na verdade, 150, 160 pessoas aqui do outro lado da telinha. Então, esse é o mundo que nós vivemos hoje e não vai ser diferente daqui para frente. E, Carlos, vamos pelo horário,
né? A gente já chegou aqui em cima do horário, para a gente ir para as considerações finais e aproveitar, dentro dessas considerações finais, pedir para você fazer, que é algo novo que a gente vai começar a fazer a partir de agora, fazer a sua dica de leitura, né? Que você já deu até um spoiler no começo do programa. Dica de leitura para os nossos, para o participante e as considerações finais. Dica de leitura, né? Como você disse, eu já dei um spoiler, então eu tenho que manter a minha posição. E eu sugiro, né, os nossos colegas da leitura, né, do livro Desafio aos Deuses, né? Eu vou ratificar a sua dica de leitura. Essa era a minha dica também que eu lhe comentei. Então fica duplamente ratificado aí. Para quem quiser conhecer mais sobre a origem do risco, de onde ele veio, esse é um livro excelente. É um livro fantástico, né? É um livro também, né, para o gestor, quer dizer, uma visão mais estratégica do risco, né? Então fica essa nossa dica. Como consideração final, Castro, eu quero mandar uma mensagem para todos os nossos colegas aí que estão com a gente até agora, tem uma audiência bacana. Eu quero dar uma sugestão bem prática, né? Baseado na minha experiência e no meu modo de pensar gestão de riscos. Eu acho que uma das coisas importantes e que eu sinto falta muitas vezes conversando com os nossos colegas, né, é a questão da compreensão, da adequada compreensão dos termos usados em gestão de risco, né? Então, assim, precisa dar uma atenção grande à etimologia e à semântica dos termos de gestão de risco. Ou seja, qual é a origem dessa palavra? Qual é o real significado, né? E aí a gente tem alguns exemplos aqui que é onde eu vejo que o pessoal às vezes tropeça. Confusões do tipo, é avaliação ou é análise de riscos? Tem as duas. Dentro do processo, tem avaliação e tem análise. Né? E tem Mas o processo. são coisas distintas. O processo, a avaliação, a análise. Isso. Então, isso precisa ficar mais claro, porque às vezes há confusão de termos, né? E, de certo modo, acaba também expondo o profissional. Perigo ou ameaça? Né? Perigo e ameaça parece ser a mesma coisa, mas tem conceitos diferentes. Impacto ou consequência? É a mesma coisa? Não é? Né? A gente aqui não tem tempo para ficar detalhando isso, mas eu estou sinalizando apenas os nossos colegas, né, para ter um carinho, ter uma atenção na correta identificação dos termos e na aplicação. Eu falei do ISO Guide, né, que esse é um vocabulário que é um pouquinho defasado, a ISO ainda não publicou uma atualização, mas ele ainda é bastante importante junto com as normas. Então, essa fica a minha dica, né, a minha sugestão para os nossos colegas darem uma atenção especial aos termos. Eu acho que faz muita diferença. Eu funciono assim, se eu compreendo bem a origem da palavra e o sentido dela, nossa, clareia para mim. Assim, eu consigo desenvolver muito melhor o meu pensamento. Muito obrigado, Carlos, pelo tempo aqui. Já são 8h33, estamos passando 3 minutos do tempo regulamentar. Agradeço pela tua participação, por ter compartilhado conosco esse teu conhecimento vastíssimo. Teremos outras apresentações mais para frente. E quem quiser entrar em contato com o Faria, quais são os melhores canais, Faria? LinkedIn, e-mail? Eu tenho o meu perfil no LinkedIn, é só colocar lá, né, Carlos Faria e Associados. E se quiserem mandar um e-mail, que ainda é um e-mail bastante usado e fácil, né? faria@carlosfaria.seg, de segurança.br. Carlos no plural e Faria no singular. Claro. faria@carlosfaria.seg.br. Manda uma mensagem, a gente responde com o maior prazer. E a todos que estão nos assistindo, né, que nós ainda estamos aqui com quase 130, 140 pessoas ainda, muito obrigado pelo tempo de vocês, por estar começando esse ano junto conosco, né? Eu espero que esse ano que não tenha carnaval, por vários motivos, não que eu não goste de carnaval, mas a gente tem que preservar a espécie, né, a saúde de todos, a saúde pública em geral, e sem o carnaval, esse vai ser o primeiro ano que a gente vai ver se de fato o Brasil decola, né, engata a segunda marcha no começo do ano, já que não vai ter um carnaval para dar que o Brasil começa depois do carnaval, né? Vamos ver se é isso mesmo que acontece. Não é isso? Muito obrigado, então.
Faria. Até a próxima. Boa noite para E a todos vocês, uma boa noite, uma boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.